Bora, galera. Hoje, mais um treinamento aí, mais uma aula do nosso treinamento de Scania e Napro, tá? E hoje no campo de batalha, na situação real, tá bom? A oficina tá aqui, ó, Fiestinha, fazendo câmbio. Tem aqui um Onix para fazer um diagnóstico aqui. Esse carro, a bomba injetora dele tá o tempo todo em 5 bar. Logo mais nós vamos trazer um diagnóstico desse danado aí também. Tá o outro lá no fundo lá, motor. Mas hoje o negócio é aqui, tá? Numa situação real, tá? É uma situação real do que tá no campo de batalha hoje, tá? Já fizemos algumas coisas de teoria do Napro, tá? O bitelão já tá aqui. Napro VCI Pro 2K. Tá bom? Hoje eu não vou estar entrando, fazendo aquela entrada do vídeo, né, pra vocês, porque eu quero fazer esse vídeo ficar o mais curto possível. Não tem jeito, muitas vezes o vídeo acaba ficando grande, tá bom? Então nós vamos entrar com o Scania aqui nesse carro e nós vamos com o Scania até onde o Scania ir, tá? Muitas das vezes a gente faz o diagnóstico, o pré-diagnóstico com o Scania. Depois que nós termina o diagnóstico com o Scania, pessoal, aí vem um problema, né? Aí vem um problema que o Scania não consegue finalizar aquele diagnóstico. E aí você tem que entrar com o osciloscópio, tá? Entrar com o osciloscópio, entrar com o multímetro. Esse aqui é multímetro e osciloscópio. Muitas vezes tem que usar um injetor de sinal, tá bom? E muitas outras ferramentas aí, beleza? Então assim, cara, a gente recebemos esse carro do cliente, tá? Antes da gente falar do recebimento do carro, eu quero dizer para vocês, ó, vocês que querem vir aqui pessoalmente ver o funcionamento do Scania e Napro, a gente entra nessa parte também no nosso treinamento. Vocês quiser aprender, trabalhar com osciloscópio, seja ele qual for o seu osciloscópio, né? Eu vou te ensinar a trabalhar nele, não importa qual seja. Pode estar em inglês, pode estar em português, tá? Em espanhol, eu vou te ensinar a trabalhar no teu osciloscópio, tá? Me arrisca a dizer que ele, estando até em chinês, eu vou conseguir configurar ele e te ensinar a trabalhar nele. Beleza? Então assim, cara, você quer aprender osciloscópio, quer aprender a usar todos os transdutores, tá? O carro chegar assim, você já saber que você vai encontrar o defeito do carro, muitas das vezes com um pouco mais de tempo ou muito mais rápido, né? Mas você vai encontrar o defeito, o carro não vai sair sem tu achar o defeito, tá? Então vem pro nosso treinamento de osciloscópio e transdutores agora no mês 8, tá? Sexta, sábado e domingo, 22, 23 e 24 de agosto, tá bom? Você vem para o nosso treinamento presencial, você ganha o nosso treinamento online por mais um ano de acesso no ano de 2025, tá? E você ainda concorre ainda no final do ano a ganhar um osciloscópio da Finish e também um injetor de sinal, beleza? Top demais, tá bom? Então, não perca tempo, chama no WhatsApp 11 961 14 18 10, se inscreve no nosso treinamento de osciloscópio e transdutores aplicado a motor e ao sistema de injeção eletrônica, tá bom? E também nós comercializa todos esses equipamentos, tá? Osciloscópio, transdutores, máquina de fumaça, teste de bateria, década resistiva e muito mais, tá? Então não perca tempo. Qualquer dúvida, olha na descrição desse vídeo, tá bom? Na descrição desse vídeo vocês vão encontrar aí os telefones para vocês comprar o Scania e Napro, caso você queira comprar o Scania e Napro. Eu aconselho a comprar, não importa qual Scania você tem, eu te aconselho a comprar o Napro. É crucial que você tenha esse equipamento na sua oficina, tá? Como é crucial que você tenha um osciloscópio, tenha os transdutores, se puder ter um injetor de sinal também, uma máquina de fumaça, né, pessoal? Quanto mais municiado de ferramenta você tiver, mais fácil vai ser para você chegar no diagnóstico do carro, tá bom? Então olha aí na descrição que vai ter o WhatsApp, mas qualquer dúvida, pessoal, me chama nesse WhatsApp aqui, 11 961 14 18 10. Não fique achando, simplesmente me chama que eu vou tirar a tua dúvida, se eu tenho uma ferramenta para te vender, se eu não tenho, se eu tenho alguém para indicar, tá bom? Eu tenho um treinamento de osciloscópio e transdutores também online para você que não pode vir no presencial. Então assim, eu acredito que eu vou conseguir te atender de alguma forma. Então não fica na dúvida, me chama nesse WhatsApp aí, tá bom? Agora vamos ao assunto aqui do carro. O cliente me ligou e falou assim, ó, que esse carro não está segurando marcha lenta. É isso que está incomodando ele, tá? O carro não está segurando marcha lenta. E aí assim, ó, quando o cliente fala isso pra gente por telefone, a gente tem nossas suspeitas, tá? Ah, o carro não está segurando marcha lenta. Poxa, cara, será que pode ser bateria? Né? Será que pode ser aterramento?
Será que pode ser a borboleta motorizada que não está conseguindo fazer a atuação da marcha lenta? Será que é um problema no chicote? Será que é um problema na central? Tá? Entre outros problemas que pode ocasionar essa falta de marcha lenta no carro, né? O carro não segura a marcha lenta, tá bom? Então nós vamos iniciar um diagnóstico desse carro. Primeira coisa que a gente faz, pessoal, é a segurança, tá? Você vem aqui, ó, abrir o sistema do reservatório de água do carro. E já vimos que a água tá lá embaixo, ó. Ó, tá vendo? Lá embaixo. Tá vendo? Ó, lá embaixo. Olha lá, ó. Muito lá embaixo. E se você for ver, ó, lá dentro, vamos ver se a gente... Olha lá, tá vendo? Borra como se fosse óleo na água. Ó, tá vendo? Como se fosse água, como se fosse óleo. Tá vendo? Na água. Como se estivesse entrando óleo para dentro dessa água. E esse carro provavelmente tá com água de torneira, coisa que não pode. Coisa que colabora para uma destruição prematura desse motor. Tá? Isso pode causar uma destruição prematura de qualquer motor. Nenhum motor pode usar água de torneira, tá? O menos ruim é água desmineralizada, por um tempo. Usou água desmineralizada, chegou na oficina, cara, já tira, já põe o que tem que ser certo, o aditivo, tá? Tem que ser o aditivo, beleza? Tá bom. Uma possibilidade aqui, vamos ter que botar água nesse motor, tá? Colocar água nesse reservatório aqui pra gente continuar fazendo o diagnóstico, tá bom? Aqui, tira a vareta de óleo, né, pessoal? Já para monitorar o nível de óleo do carro, tá? Nós já vê que tá baixo, beleza? Nós já vê que o óleo do carro tá baixo, tá? Já começa aí, óleo do carro baixo. Então tem que ficar ligeiro na hora de fazer um diagnóstico, tá bom? Então eu já gosto de filmar antes, porque eu vou trabalhando e vou filmando, porque se acontecer alguma coisa, o cliente diz, foi você que causou, né? Eu digo, não, cliente, não foi eu, ó. Seu carro já chegou aqui desse jeito, com água baixa, seu carro já chegou com óleo baixo, tá bom? E outra coisa, nós vamos entrar com scanner, pessoal. Vocês não podem entrar com scanner no carro sem antes fazer um diagnóstico da bateria. Alex, mas a bateria já se apagou as etiquetas aqui na frente, ó. Se apagou as etiquetas, cara, e não tem etiqueta para fazer o diagnóstico. Cara, não fique na dúvida. Se tu não puder fazer um diagnóstico naquele carro, tira aquela bateria e coloca outra bateria. Pega de outro carro e coloca naquele carro ali, tá bom? Se tu não tiver a bateria, cara, já condena a bateria. Independentemente, já fala pro cliente que tem que comprar uma bateria, porque a etiqueta não pode estar faltando. A bateria ela tem que ter as informações dela aqui em cima. Até porque o mecânico precisa saber se aquela bateria está aplicada correta ou não para aquele veículo. Beleza? Aí, galera, conforme vocês podem ver, ó, a bateria ela tá bem ruim, ó. 16 miliohms de resistência. A saúde dela tá ruim também. Tá vendo? O CCA tá ruim. Saúde 54% só, tá vendo? CCA só deu 180, então essa bateria aqui já era, tá bom? Mas vamos prosseguir com ela mesmo. Se caso ela der pau, a gente vamos trocar e colocar uma outra que nós temos ali, beleza? Vamos nessa. Então vamos proceder aqui, colocando o scanner lá no carro. Como é que eu vou fazer isso aqui com vocês, ó? Eita caramba. Como é que eu vou fazer isso aqui com vocês, ó? Eu vou colocar o scanner no carro. Eu vou gravar a tela para vocês, tá? Do computador. E vou falando com vocês ali o que nós vamos ver, tá bom? Vamos verificar se o carro tem código de falha, tá? Vamos verificar parâmetros, tá? E nós vamos conversando aí o que nós vamos encontrar ali, suspeita no carro ali, tá bom? Ó, galera, já tô gravando a tela do scanner para vocês. Já foi colocado o scanner no carro, tá bom? Já foi colocado o scanner no carro. Aqui, ó, a borboleta já tá fazendo barulho, ó. Tá vendo? Já tá fazendo barulho a borboleta, tá? Já é um indício, sei lá, que ela tá recebendo o sinal lá da central. Senão ela não estaria fazendo barulho. O scanner já está conectado aqui dentro, ó, na tomada OBD2, tá bom? Na tomada OBD2, aqui. Aí, ó, já está colocado na tomada OBD2, tá bom? Conforme as aulas que eu já dei para vocês, ó, eu quero que vocês comentem qual é
o protocolo dessa tomada OBD2, ó. Sempre, tá, pessoal? Vou pegar no pé de vocês nessa questão de protocolo, tá bom? Vocês podem ver, ó, esse protocolo aqui, ó. Esse carro, eu quero ver ali com vocês, ó, que eu quero pegar bem direitinho ali para vocês, ó. Ó lá, ele tem um pino 1, ele não tem o pino 2, ele tem o pino 3, tem um pino 4, tem um pino 5, tem um pino 6, pessoal, e tem um pino 7, tá vendo? Tem o pino 8, tem o 9, tá vendo? Tem o 9, o 8 não tem no equipa, tá vendo? Lá não tem o metalzinho no pino 8. Tem o pino 9, o 10, o 11 não tem, o 12 tem, tá vendo? O 12, o 13 tem, o 14 não tem, tá? O 14 tem, ou seja, tem o 6 e 14, não tem o pino 15 e tem o pino 16. Tá vendo? Então nós vemos que é um conector multiprotocolo, tá? É um conector multiprotocolo. Esse conector tem 2 protocolos de comunicação, tá? Então eu quero que vocês comentem nos comentários aí também, tá? Além dos comentários que vocês querem fazer, comenta nos comentários qual é o protocolo de comunicação desse conector OBD2, tá bom? Conector esse que vai o scan, né? Que ele também vem com o conector OBD2, tá? Então ele vai nesse conector aí, conectado ali, tá? Conectei ali, ó. Beleza? Tá conectado ali. Deixa eu fazer um negócio diferente aqui. Então aqui, ó, eu fiz diferente, ó. Na tomada OBD2, eu coloquei esse carinha aqui, ó, que ele serve para identificar protocolo. Você vê que aqui, ó, aquilo que eu falei para vocês lá, ó, no pino 6 e 14, ó, eu tenho um protocolo, que é o protocolo CAN, tá vendo? Eu mandei vocês fazer o comentário aí, mas aqui agora essa ferramenta ela já diz para nós qual é o protocolo de comunicação. Então aqui eu já sei que eu tô tendo aqui o protocolo CAN, tá vendo? Ó? Ó lá piscando a luzinha, o LEDzinho no CAN, tá vendo? Ó? E no CAN high, ó, piscando, ó. Tá vendo? Então eu tenho um protocolo CAN aqui. Alex, mas lá também não tem o pino 7? O pino 7 não é o protocolo K-Line, né? Por que não tá tendo comunicação com esse pino 7? Cara, porque o pino 7 só vai ter comunicação aqui quando o scan estiver comunicando com a central. Quando ele estiver lendo lá o modo contínuo, quando ele estiver lendo o código de avaria, quando ele estiver fazendo uma programação, aí sim vai ter, tá? Aí sim vai ter, beleza? Caso contrário, não vai ter essa parte de comunicação. Beleza? Então o CAN não, o CAN já você girou a chave do carro ou abriu a porta do carro, já tem rede de comunicação ali no conector OBD2, tá bom? Então, em vez de você colocar o scan direto lá no pino, no conector, você pode colocar o scan nessa ferramenta desse jeito assim, ó. Ó, desse jeito aqui, ó. Você pode colocar, ó. Aí o scan, você tá fazendo aquilo que o pessoal gosta de chamar, esses nomes de fresco aí, né? É um bypass, né? É um bypass que o pessoal fala, né? Eu não gosto de falar isso, tá? Eu gosto de dizer assim, ó. Não, é o scan, ele vai entrar nessa ferramenta, ele vai entrar nessa ferramenta por esse cabo, ó. Vai sair por esse e vai lá pro conector, tá bom? Eu não gosto de ficar lembrando desses nomes difíceis, tá? Para muitas pessoas é fácil, para outras é mais difícil, tá? Então esse nome bypass que se dá, tá? Porque aí tem uma ferramenta intermediária aqui no meio. Quando você faz isso, pessoal, mesmo que o scan esteja conectado lá no conector OBD2, você tem acesso aos pinos do conector do scan, ó. Pode ver do pino 1 ao pino 16, ó. E você vê que ele já dá alimentação. O pino 4 e 5, ó. 4 e 5 é negativo, por estar verde. E o pino 16 é a alimentação do conector OBD2. Tá vendo? E aí os outros pinos são os protocolos, tá? Esses que estão amarelo não é protocolo nenhum. Tá bom? É só pinos. São só pinos que a central consegue, que a montadora, né? A montadora usa para coisas, né? Para coisas extra, né? Ah, um multimídia, um alarme, né? Um som, né? Aí ele usa esses pinos aqui, tá bom? Beleza? Eles utilizam esses pinos.
mas os azuis são protocolo. Tá vendo? Tem aqui o protocolo do pino 10, do pino 2, que eu já dei essa aula para vocês. Tem o protocolo do pino 14 e pino 6, que é o CAN. Do pino de comunicação K-Line aqui, tá bom? Aí, tá aí, ó. Beleza? Então, com essa ferramenta, você consegue vir com o osciloscópio aqui, ó, e espetar aqui o pino 14 e o pino 6 e pegar o sinal de rede de comunicação. Além do mais, pessoal, que se tiver um curto, você vê que eu coloquei a ferramenta primeira. Eu coloquei a ferramenta lá. Então, quando tá tudo certo, ele marca aqui tensão de bateria, né? Marca tudo certinho ali. Quando tá errado, ele nem marca isso, tá? Ele nem marca isso, tá bom? Então já entra em curto, se queimar, queima a ferramenta. E não queima teu scanner. Então, primeiro tu coloca a ferramenta, depois tu coloca teu scanner. Tá bom? Porque se queimar a ferramenta, tu nem coloca teu scanner, beleza? Ela serve também como uma espécie de proteção. Não é 100% garantido, tá? Nada é garantido nessa vida, a não ser Deus, né? Mas você fica aí protegido para não queimar o teu scanner. Então é uma ferramenta muito boa que te dá uma acessibilidade bacana. E nós comercializamos essa ferramenta também, tá bom? Então, chave do veículo tá girada. Você vê ali as luzes que estão aí no painel, tá? Aqui, ó, beleza? Tá desse jeito. Então vamos entrar com o scanner nesse carro aí. Então aqui, pessoal, estamos na tela do Napro. Eu vou usar o sistema... Eu vou utilizar o sistema Windows, tá? Vamos descer aqui, ó. Esse carro é um montadora Fiat, tá? Ó, eu colocando assim, pessoal, aqui nessa parte aqui, ó, e eu clicando no nome da montadora, letra F, ó lá, foi direto para Fiat, tá vendo? Aqui é um Palio, então eu clico desse lado aqui, ó, e clico na letra P. Ó, apareceu aqui, ó, Palio primeira geração, tá vendo? Então aqui, ó, ele é gasolina, o ano é 2002, nunca vá por ano, tá, pessoal? Nunca vá por ano nem por carro, tá aqui, ó, Palio 1.0, 16 válvula Fire, tá? Mas, cara, tem carro que ele saiu, o carro com 3 injeções diferentes. Aí tu entra com o scanner na injeção errada, fica te dando os parâmetros errados, menos sensor de temperatura menos 40, não sei o que, tu fica doido, condena o carro à toa, tá bom? Então tenta saber a injeção que tá no carro, tá? Essa daqui eu tô olhando aqui na etiqueta da central, e pelo que eu vejo aqui, cara, eu não tenho mais a etiqueta dela aqui, ó. Mas pelo jeito é uma Bosch, cara. O cara que mexe com central direto, ele já olha para a central e já sabe que central que é. Entendeu? Mas para gente reparador, não entra, cara. E nem toda vez a gente vai ter acesso fácil a essa etiqueta, tá? Então, tenha em mente, eu vou dizer para você assim, ó, tenha em mente que a coisa pode acontecer, pode para um carro ter várias injeções, tá? Então tenha em mente isso. Porque se você tentar entrar em um e você não conseguir enxergar aquela etiqueta, aí você entra no outro, se sai daquele, entra no outro. Outro detalhe é assim, ó, aqui é um Palio, mas simplesmente a Fiat não lançou só Palio. A Fiat lançou outros tipos de carro, ó, que nem tá aqui, ó, Marea, Mobi. Você pode procurar outro tipo de carro, Pulse, o Cable, tá vendo? Você pode clicar aqui e achar outro carro, tá bom? Da Fiat, de preferência do mesmo ano e que use a mesma motorização, para você ter acesso àquela injeção, tá bom? Beleza? Então não fique preso a uma injeção. Você entrou aqui, por um caso, no Palio, você não conseguiu entrar, tenta acessar pelo Siena. Tenta acessar por outro carro da mesma montadora, que talvez aquilo que não tem em um carro tem no outro, tá bom? Não fica preso naquela situação ali, beleza? Como aqui é um Palio, vamos tentar aqui Palio primeira geração. Gasolina, tá bom? Eu vou até tentar, cara. Quer ver? Só para vocês verem, ó. Eu não vou entrar pelo Palio. Eu vou tentar entrar pelo Siena. Cadê, ó? Quer ver, ó? Ó, eu vou tentar fazer isso, cara. Vamos ver se saiu Siena desse jeito aqui, ó. Siena primeira geração. Tá vendo? Siena. Aqui eu tô com o Palio, mas vou tentar entrar pelo Siena, só para vocês verem, ó. Gasolina, tá? Motor Fire, ó. Tá? Aqui é um 2002. 16 válvulas, tá aqui, ó. Vamos tentar entrar aqui por esse aqui. O carro aqui é 1.0, 16 válvulas, até 2002, vamos clicar.
Vamos primeiro ver se comunica, né, pessoal? Para ver aqui, ó, a primeira coisa que eu faço, eu entro aqui, ó, injeção eletrônica, e aqui pergunta se é uma Bosch ou se é uma Marelli. Pela central aqui eu deduzo que seja Bosch, ó. Então vou clicar em iniciar, confirmar. Vamos em modo contínuo logo de cara, para a gente ver se comunicou, ó. Se ficar azul, comunicou. Olha lá. Ficou azul, quer dizer que comunicou. Beleza, então o scanner está comunicando. Vamos sair aqui. E vamos primeiro começar aqui por parte, né? Por parte. Diagnóstico dos elementos atuadores. Para nós isso aqui agora não é importante, tá? Quando que isso aqui vai ser importante para nós? É quando o veículo, quando você entrar com o scanner e apontar lá um código de falha, sei lá, bobina não centelha. Aí você fala, pô, cara, será que é a central? Né? Será que é a central? Então você entra aqui no elemento atuador e se tiver a bobina, você clica lá e dá o comando para a bobina centelhar. Pô, centelhou, cara, então quer dizer que a central tá boa, chicote tá bom, bobina tá boa, entendeu? Beleza? Pô, tá acusando que a borboleta não tá funcionando. Você entra com o scanner, vem aqui elemento atuadores e manda acionar a borboleta. Aí vai acionar a borboleta. Funcionou, quer dizer que a borboleta tá boa, tá? A central tá boa, tá bom? Então quer dizer que o código de falha não tá condigente com aquilo que tá acontecendo, tá bom? Consultar a memória de avaria. Esse sim, de imediato, já é importante para nós. Vamos clicar aqui, ó. Memória de avaria, consultar. Lendo memória de avarias. O que é que está dizendo para nós aqui? Ó? Circuito do sensor de temperatura da água. Tá vendo? Ó? Sinal incorreto. Tá bom? Pode ser que seja uma falha. Pode ser que alguém desligou esse sensor, ligou ele de volta, tá? E não apagou a falha. E ela ficou aqui. Tá bom? Beleza? Então o que é que nós vamos fazer? Eu sempre faço isso. Eu apago a memória de avaria, e vejo se volta. Se voltar, realmente tem um problema ali, tá? Olha lá. Nenhuma memória de avaria reconhecida por enquanto, tá bom? Aí vem aqui, partida de emergência, ó. Partida de emergência. Quando você clica aqui para mandar uma partida de emergência, caso se você está suspeitando que a chave não está funcionando, tem um problema ali, tá? Galera, o scanner, quando tem essa função, é altamente intuitivo, tá? O Napro é intuitivo, pessoal. Ele mostra para vocês o que tem que fazer, entendeu? Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. E aí ele pede um código, ó. Entre com o código secreto do sistema, tá vendo? Eu teria que ter a senha do imobilizador aqui para eu fazer essa partida, para eu dar essa partida aqui de emergência, tá bom? Se eu não tivesse a senha, eu não vou conseguir. Eu tenho que colocar a senha, confirmar e o carro vai ligar, tá bom? Mesmo que ele esteja sem a chave, tá? Mesmo que eu esteja sem a chave dele, tá bom? Então ele é altamente intuitivo, ele diz para você o que é que você tem que fazer, tá bom? Então não fica com medo quando tem que programar alguma coisa. Agora que nós apagamos a memória de avaria, vamos agora em modo contínuo, que ele é muito importante. Eu considero o modo mais importante do scanner, modo contínuo. Aqui em modo contínuo, o que é que nós vamos olhar? Nós vamos olhar parâmetros, tá bom? Parâmetros, tá bom? Com a chave, somente com a chave girada, que é igual esse carro tal, igual esse carro está, rotação do motor não é útil para nós, tá bom? Não é útil. Rotação do motor não é útil. Temperatura da água é útil para nós. Veja que ele dá aproximadamente próximo do sensor de temperatura do ar, tá? Eles dão próximo. Muitas das vezes em dias muito frios, vamos supor, o sensor de temperatura do ar está marcando 18 e o da água está ali marcando 10, tá? Essa diferença em dias muito frios é normal, tá bom? Mas eles têm que estar próximo ali, um do outro ali, beleza? Você entrou aqui, o da água está mais quente do que o do ar, isso nunca pode acontecer, tá? De manhã cedo, logo de manhã.
você entrou com o scanner e viu que o gráfico da temperatura da água tá maior do que o da temperatura do ar, e você não ligou aquele carro ainda pela manhã, cara, aquele carro tá na sombra, tudo certinho, cara, esse sensor de temperatura pode trocar ele, tá? Provavelmente ele tá com defeito, tá bom? Tá dando a leitura errada, tá bom? Massa de ar. Por enquanto o carro tá desligado. Pressão no coletor de admissão. Ele tá calculando aqui 0, tá? Cara, isso aqui, ó, a pressão que estaria no coletor de admissão aqui teria que estar pressão pressão atmosférica, tá? Tinha que estar aqui, ó, pressão atmosférica, tá bom? E não tá, vamos por aqui em São Paulo onde eu estou, aqui tinha que estar marcando 920 milibar, tá? 920 milibar, beleza? E tá 0. Aí vem aquela coisa, pode ser um padrão do carro e pode ser que não. Pode ser que seja um problema, tá bom? A central, ela precisa da informação da pressão atmosférica, tá bom? Aqui, pressão no coletor de admissão em volts. Em volts tá marcando, ó. Tá vendo, ó? Em volts tá marcando 3.7 volts. Mas em milibar não tá marcando. Tá vendo? Não tá marcando. Tempo de injeção. Tempo de injeção. Aqui. Tá bacana. Tá bom? Tá bacana. 0, porque o carro tá desligado. Posição da borboleta. 10. O carro tá desligado. Aqui, ó. Potenciômetro da borboleta é 1,2 em porcentagem, tá? Em porcentagem. Veja que esse aqui tá 18 e esse aqui tá 81. Pisa no pedal aí, Jean. Jean pisou no pedal, ó, de acelerador. Olha lá. Agora esse aqui ficou 33% e esse aqui ficou 66%. E aqui, ó, marcou, ó, pedal do acelerador acionado 100%. Solta o pedal, Jean. Jean soltou o pedal, tá? Ficou 0%, tá correto. Aqui caiu a pista 1 e pista 2 do pedal para 14, e aqui caiu de novo para 18 e para 81. Vamos lá, aperta de novo, Jean, esse quadrado aqui, ó. Jean apertou de novo, ó, pedal 100%. Aqui ficou 90%, aqui ficou 89%. Aqui ficou 100%, pedal acionado, e aqui mudou. Pessoal, aqui agora ficou certinho, 90-90, tá? Viu? Eu já ia falar para vocês sobre isso aqui, ó. Tem que ficar assim, ó, 90-90, quando tá em porcentagem aqui desse jeito. Se em descanso tá os dois 14, em pista acionada 100%, os dois tem que estar 90, tá bom? Pode soltar aí, Jean. Jean soltou ali. O aprendizado do corpo de borboleta, ó, autoaprendizado da borboleta. Tá dizendo aqui, ó, finalizado corretamente. Quer dizer que tá programado corretamente. Tá vendo? Ó, não memorizado, eu teria que programar, tá? Aprendizado aberto, abortado, eu teria que programar. Aprendizado em curso, quer dizer que está em curso, está em andamento. E aqui não, está dizendo que já está configurado o aprendizado da borboleta. E o cliente reclama que esse carro não segura marcha lenta. Tá bom? Avanço de ignição, está desligado porque o carro não está ligado, tá? Não está funcionando. Sonda lambda também não está funcionando, tá? Temperatura do motor muito baixa, tá? A temperatura está muito baixa, porque o carro está desligado, né? Então o motor não está ligado ainda, não vai aquecer mesmo a temperatura. Canister não está ativada, a válvula canister não está ativada, porque ela só vai ativar quando acelerar. Você acelera o carro e olha aqui para ver se muda a porcentagem, tá bom? Tensão da bateria está baixa, né? 11,8, tá? Mas lá no carro eu acredito que está 12. Isso aqui fica 11,8, pessoal, porque muitas das vezes
Alguns carros, a tensão da bateria aqui tem que dar exatamente igual na bateria, mas tem outros carros que não, que ele vai dar mais baixa, porque dentro da central tem diodos, e diodos consomem tensões, tá? O diodo tem por si próprio a característica de baixar a tensão, e por isso que faz desse jeito. Você não sabe o que é diodo, não? Vai no YouTube e pesquisa assim, o que é um diodo, como funciona o diodo, tá? Você vai aprender o que é um diodo, tá bom? E dentro da central é cheio deles, e eles baixam a tensão, tá bom? Aqui, ó, memória de avaria. Tá vendo? Tá verde, não tem memória de avaria, porque eu apaguei a única que tinha, tá? Bomba de combustível, não tá acionada, que o motor tá desligado. Ventilador de baixa velocidade, não tá acionado, o motor tá frio. Ventilador de alta velocidade, não tá acionado, tá? O motor tá frio. Interruptor de pedal de freio. Aperta aí, Jean, no freio, por favor. Já apertou no freio. Olha lá, acendeu, tá vendo? Solta o freio, Jean. Soltou, apagou, tá vendo? Se isso aqui já tivesse acionado, já é um problema. O modo vai entender, você vai pisar no carro para botar a primeira e vai tentar sair com o carro e ele vai dizer que o interruptor do freio está acionado. Então, para que de acho a central vai deixar um carro andar se o pedal do freio está acionado? Tá bom? Então você viu que aqui funcionou certinho. Interruptor de embreagem, vamos ver se ele tem? Aperta a embreagem, por favor. Apertou a embreagem, acendeu, ele tem o interruptor. Ó. Solta o pedal da embreagem. Isso é outro problema. Às vezes isso aqui está acionado direto, aí você põe a primeira, vai sair e o carro não quer sair. Por que ele não quer sair? Porque ele entende que o interruptor de embreagem está acionado. Então fala assim, para que eu vou deixar o carro sair se o condutor está pisado na embreagem? Entendeu? Aquecimento da sonda lambda. Não vai aquecer porque o carro está frio, está desligado. Tá? Transmissão do carro é automática ou manual? É manual. Tá? Tá marcando aqui, ó, manual. Esse carro não está com automática. O ar-condicionado está ligado ou está desligado? Está desligado. O compressor está acionado ou está desacionado? Está desacionado, tá bom? Sistema de imobilizador, olha aqui, ó. Código não recebido, estaria verde. Se tiver marcado verde aqui, ó, quer dizer que a central não recebeu o código da chave, tá? Não recebeu o código da chave. Então, se isso acontecer, pessoal, o carro não vai pegar. Então, às vezes você está doido lá tentando fazer o carro pegar e aqui está a luzinha verde acesa, ó. Código da chave não recebido. Isso é um problema, tá bom? Código não reconhecido, às vezes está acesa aqui, não pode. Código da chave errada, vai estar aceso, ó, não pode, tá vendo? O CE do motor vige, quer dizer que botou uma central vige lá no lugar e não está casado com o imobilizador, ó, vai dar errado. Partida não permitida, se tiver acesa, ó, quer dizer que a chave está lá, está tudo codificado, mas a central por algum motivo não liberou a partida, porque entendeu que tem avaria no código do imobilizador, tá vendo? Código universal recebido, olha lá, não recebeu, beleza. Linha separada usada, tá vendo? Beleza? Não tá funcionando, tá vendo? Jean, quanto tá a quilometragem desse carro aí? 193.517. A quilometragem do carro, é assim que a gente sabe se o carro foi alterado, né, a quilometragem. Às vezes o cara troca o painel, né? Bota lá um painel de um carro com menos quilometragem, tá? Com menos quilometragem. E aí você vem aqui com o Scania, e com o Scania tá marcando aqui uma quilometragem bem maior do que o que está lá no painel. Isso significa que a quilometragem do carro ou foi adulterada no painel ou foi adulterada na central, tá bom? É tanto que muitas vezes quando você troca a central, você tem que vir aqui e mudar a quilometragem. Aceita você aumentar. Diminuir é crime, tá? Se você diminuir a quilometragem de um veículo é crime. E isso não é feito com Scania, é feito na bancada, tá? Beleza? Se diminuir é crime. Aumentar não tem problema, diminuir é crime, tá bom? E se você aumentar a quilometragem do carro de um cliente e o cliente vê que aquela quilometragem foi alterada por você, você tá ferrado, tá? Você vai ter que baixar aquela quilometragem e aí já é complicado, tá bom? Então tome cuidado na hora de mexer em central não é brincadeira, tá? Estude para isso, tá bom? Eu estudei central, mas eu não trabalho, não atuo na área, né? Então toda vez que eu vou mexer na central, eu tomo muito cuidado, eu busco as informações, tá? Tem central aí que só de você encaixar a central no conector, aquele negócio de trocar central de um carro, tem um carro ali, vou pegar a central dele para botar aqui. Aí você coloca a central, a quilometragem do painel passa para a central, e aí fica com a quilometragem alterada. Ou a quilometragem da central às vezes passa para o painel e adultera a quilometragem no painel do carro. Aí o cliente deixa o carro na tua mão com 100 mil quilômetros rodados, quando o cliente vem pegar tá com 150 mil. O cliente vai ficar doido contigo e tu vai ter que trabalhar para resolver esse problema, entendeu? Então toma cuidado
com o que você vai fazer. Esse negócio de ficar tirando central de um carro e colocando em outro, toma cuidado para tu não se ferrar aí, tá bom? Beleza? Então, aqui nesse carro, não tem muito que a gente olhar, tá? A única coisa aqui que eu tô achando esquisito, tá, pessoal? Eu tô sendo bem sincero com vocês, eu não lembro de cabeça isso aqui, tá? É isso aqui, ó. Isso aqui teria que estar marcando a pressão que está no coletor de admissão. A central tinha que estar marcando para nós. Mas pode ser, pessoal, que o engenheiro programador foi lá e programou para essa central não emitir a pressão em milibar enquanto o carro não estiver funcionando. Pode ser que ele fez isso, tá? Mas se você pegar, fique atento, busque a informação, procure saber se isso é normal para esse carro ou não. Até porque se a pressão atmosférica ficar marcando errada, a central logo dá um código de falha relacionado a como é que eu vou dizer para você? Relacionado ao MAP, tá bom? Relacionado ao MAP, já vai dar na hora. Quer ver, ó? Eu vou desligar o MAP aqui, ó. Ó, a voltagem aqui vai cair, ó. Ó, desliguei o MAP, ó. Ela não caiu, na verdade a central assumiu uns 5 volts aqui, ó. A central assumiu uns 5 volts. Mas ali a bolinha já ficou vermelha, tá vendo, ó? A bolinha já ficou vermelha. E quando a bolinha ficou vermelha, eu saio aqui, eu venho aqui, ó, consultar a memória de avaria, e ao chegar aqui, eu já pego um defeito. Tá vendo? Olha lá, ó. Circuito do sensor de temperatura do ar abaixo do limite. Tá vendo? Mas você vê que não acusou só o sensor de temperatura, mas não acusou o MAP. Teria que acusar o MAP também, porque o MAP desse carro é conjugado, tá bom? Ele é conjugado aqui, beleza? Então aqui, cara, é um negócio assim bem estranho, viu? É um negócio bem estranho isso aqui. E tinha que acusar o MAP. E a central não acusou o MAP, tá bom? Mas beleza, vamos ver isso aqui como se comporta aqui, tá? Eu conectei o MAP de volta, eu vou apagar a memória de avaria, tá bom? Memória de avaria limpa, quer ver, ó? Nenhuma memória de avaria reconhecida mais. Eu vou entrar lá, tá? E agora, ó, pressão no coletor de admissão aqui, ó. Pressão no coletor, ele me dá em volts. E aqui não me deu nada. Quando eu ligar o carro, essa pressão aqui, ó, de 3.7, ela tem que cair para 1.5, 1.2, tá? Ela vai cair, tá? A rotação do motor vai ficar alta porque o carro tá frio, mas logo em seguida ela vai cair, beleza? O cliente falou que o carro não segura marcha lenta, tá? Não segura marcha lenta. Vamos dar uma partida nesse carro e vamos ver. Muitas das vezes, pessoal, alguns carros na partida, aqui, ó, já mostra a rotação do motor. Às vezes o carro não quer pegar, e aí você dá na partida do carro e você vê que aqui vai marcar rotação. Se aqui começa a marcar rotação, tá? Se aqui começa a marcar a rotação do motor, então quer dizer que o sensor de rotação está marcando certinho, tá bom? Tem rotação no motor, quer dizer que o sensor de rotação está marcando. Aí você vai ver a quantos RPM o motor está girando na partida. E aí você já faz um teste de sensor de rotação, tá bom? Outro detalhe que vocês podem fazer é a queda de tensão na bateria. A gente sabe que uma bateria não pode cair abaixo cair mais do que 3 volts durante a partida. Então durante a partida já vão ficar de olho no parâmetro da bateria também. Você olha o parâmetro da bateria durante a partida, tá? E olha o parâmetro também do sensor de rotação. Alguns carros ele corta a comunicação com o scanner no momento da partida. Se ele cortar a comunicação, tu não consegue ver a rotação do motor e não consegue ver a tensão da bateria. E aí esquece, né? Não vai dar para fazer esse teste. Eu lembro a vocês, pessoal, o seguinte, ó. Eu conversei com a Napro e tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, não é a Napro que programa, não é a Napro que coloca, tá bom? A Napro não cria parâmetro. Tudo isso que está aqui, tá bom? Na tela do scanner, é disponibilizado pela montadora. Então só vai ter aqui o que a montadora quer que esteja aqui. Se a montadora não disponibilizar para essa central a temperatura da água, você vai entrar com qualquer scanner e nenhum scanner vai mostrar aqui a temperatura da água, tá bom? Nenhum scanner vai mostrar. Se outro scanner mostra, aí a gente conversa com a Napro e a Napro trabalha e coloca para nós também, tá bom? Mas se não tem no Napro, aí tu fica bravo, pô, não tem no Napro, eu vou comprar o scanner tal. Aí tu compra o scanner tal. Aí naquele scanner também não tem. Pô, eu paguei 20 mil, não tem. Aí tu vai lá no outro scanner, não tem. Entendeu? Aí
né, tu gastou dinheiro à toa. Então, antes de tu sair reclamando e sair comprando scanner por aí afora, procura saber se a montadora disponibiliza aquele parâmetro, tá bom? Para poder colocar no teu scanner, porque muitas das vezes não é o Napro que não faz, não é o outro scanner que não faz. Muitas das vezes é a montadora que não disponibilizou aquilo, não programou aquilo na central. Então, se aquilo não está gravado na central, o scanner não vai conseguir ler. Beleza? Vamos dar partida nesse carro? Dá partida aí, Jean, vamos ver aí. Cuidado para não estar em marcha aí. Olha lá, ó. Ligou o carro. Ó. Rotação do motor. Beleza? Agora já mostra a pressão no coletor de admissão, ó. Tá vendo? Agora já mostra. Como a rotação do motor tá alta, a gente podemos ver aqui, ó, que a pressão no coletor, ela ainda tá alta ainda, ó. Em voltagem, tá alta. Assim como tá alta em milibar também. Beleza? E vocês voltam o vídeo aí para vocês verem o que aconteceu com esse parâmetro da bateria e com esse parâmetro aqui da rotação do motor no momento que deu a partida. Tá bom? Outro detalhe que eu quero chamar para vocês, agora em marcha lenta, o tempo de injeção vai estar alto porque o carro está com a rotação do motor alta, tá bom? Outro detalhe que eu quero chamar para vocês é que a temperatura da água, se ela subir direto até disparar a ventoinha e hora nenhuma ela sofreu uma queda, quer dizer que esse carro está sem válvula termostática ou está com a válvula termostática travada aberta, tá bom? Outro detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês, a sonda lambda, ó. A sonda lambda. Ela já ela vai começar a trabalhar, tá? Temperatura do motor muito baixa, continua vermelho porque ainda está baixa. Vamos ficar de olho nesse parâmetro também, tá bom? Aquecimento da sonda lambda, ó, já começou a aquecer ela. A central já mandou, ó, já ficou verdinha a bolinha, já começou a aquecer a sonda lambda. Bomba de combustível está recebendo o pulso aqui, ó, tá vendo? Ó? Memória de avaria não tem, beleza? E o carro tá aí, funcionando. A gente vê que o motor tá um pouco trêmulo, tá bom? Vê que o motor tá um pouco trêmulo. Posição da borboleta ainda tá fora porque o carro tá frio, tá? Com o motor frio a gente não se analisa parâmetros, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá bom? Para você não ser induzido ao erro. O MAP já tá chegando próximo daquilo que a gente quer, ó. Pressão no coletor 1.7, tá? 1.7, tá bom? E esse carro você vê, cara, que é normal para esse carro, tá? Eu lembro que eu peguei um carro uma vez, não foi nem tanto tempo assim, e eu fiquei nessa dúvida também, ó, fiquei achando que era defeito e não era. Era padrão daquele carro, ele não marcar a pressão no coletor na admissão com a chave ligada, ele só marca em voltagem, tá bom? Mas você vê que o MAP tá respondendo certinho, ó. O MAP, pessoal, em marcha lenta aqui, que nem eu falei para vocês, em voltagem ele vai ter que estar com 1.2 volts, né? 1.2, 1.5 volts, tá? E essa pressão aqui geralmente fica na casa de 300, de 380, 400, tá? Geralmente ela estabiliza por aí, tá bom? 380, 400 milibar, beleza? Então aqui nós estamos fazendo o diagnóstico somente com scanner no carro, tá? Para a gente ver como que o carro se comporta, tá? Eu vou mostrar para vocês o funcionamento do motor agora, vou filmar para vocês o funcionamento do motor, ó. Nós podemos ver que o motor está um pouquinho trêmulo, ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Pouca coisa, o motor tá trêmulo, pouca coisa. Beleza? Ó. Mas está funcionando, ó. Aqui está o scanner, ó, se comunicando aí. Vocês estão vendo a tela e estão vendo a tela sobre a tela, tá? Beleza? Pode ficar aí, Jean, pode ficar aí. Tá segurando no acelerador ou não? Não. Olha lá, ó. O Jean não tá segurando no acelerador, tá vendo? Ó? O cliente reclama que o carro não segura marcha lenta. Não é o que tá acontecendo aqui, né? Vocês estão vendo que o carro tá segurando marcha lenta. Ó, combustível tá no osso. Tá vendo? Tá marcando ali que tá no osso. Ninguém sabe se esse carro tá sem combustível mesmo, tá? Se ele tá sem combustível, tá na reserva, tá? E aí nós começamos a fazer um diagnóstico, nós começamos a ter suspeitas. O cliente fala que o carro não segura marcha lenta, mas olha o carro como é que tá, totalmente na reserva, cara. E o carro totalmente na reserva, pode ser que essa bomba de combustível esteja com algum problema no copo, que dependendo da posição que o carro esteja, ele não consegue puxar o combustível. Olha o BO, a gente já começa a suspeitar. É suspeita que a gente tem que ter na hora de fazer um diagnóstico,
tá? Pode ficar aí, Jean. Aqui, ó, agora, vocês podem ver que eu tenho os dois protocolos, ó, comunicando com o scanning. Eu tenho um protocolo CAN, tá vendo, ó? No pino 14 e no pino 6, comunicando com o scanning. E eu tenho um protocolo K-Line no pino 7 e no pino 15. Aqui no pino 15, pessoal, só fica piscando quando o scanner está comunicando, porque esse pino aqui não tem conexão com a central de injeção, tá? Esse pino aqui não tem comunicação com a central de injeção, ele tem com o scanner. Então o scanner fica mandando, fica perguntando aqui, ó, me manda aí temperatura da água. Aí a resposta vem aqui no pino 7, ó, tá? Ok, tá? E ele vai, né, comunicando ali com a central, né? Aqui, ó, no mesmo fio aqui, ele faz a pergunta e tem a resposta, tá bom? Mas esse pino aqui, 15, é para informar para nós que o scanner tá tentando a comunicação com a central. Isso aqui é para comunicação com o operador, com o técnico, tá bom? O pino 15. O pino 7 é o que tem a comunicação com a central de injeção. Então, nesse mesmo pino aqui, ele pergunta, me dá aí o parâmetro da temperatura do ar. E aí a central fala, ok, mandando a temperatura do ar, e manda lá para a tela do scanner, para você ver. Beleza? Aqui está marcando tensão de bateria, ó, 13.6, é carga do alternador, 13.1, tá bom? Não tenho luz acesa ali no painel, beleza? Só a luz da reserva mesmo, tá bom? A temperatura ainda tá jogada lá embaixo, tá vendo? Tá aqui, ó, jogada embaixo ainda, tá bom? Tem esse cabra feio aí também, isso aí é um defeito no carro, tá, pessoal? Quando tem isso aí no carro aí é um defeito, tá? Se tiver isso aí no carro, arranca do carro, tá? Que é um defeito. Agora, vamos aqui, ó. Ó, motor, cara, tá estabilizadinho. Eu não vou nem acelerar ele por enquanto, tá? A gente vê um cabeamento da bateria todo irregular, tá bom? Todo irregular. Aqui também, ó. Tá vendo? Cara, aqui na minha oficina é o seguinte, ó. Tudo eu cobro, tá? Tudo eu cobro. Então, assim, se o cliente quer trazer o carro dele e ele quer que eu resolva, eu resolvo. Eu troco essa fiação, eu troco os bônus, eu deixo tudo bonitinho aqui, como tem que ser. Esse fio ressecado assim, eu troco tudo, tá? Mas aí o cliente tem que querer que eu faça isso, tá bom? E aí isso tem um valor, isso tem um custo, não é de graça, tá bom? Tudo é um custo, tudo tem um custo, tá, pessoal? Aqui a gente não trabalha de graça no carro do cliente. Galera, olha o que aconteceu aqui, ó. Olha na tela do scanner. Sensor de temperatura, ó. Subiu. 77 subiu muito rápido, tá? Aqui a água. Eu tô abrindo o reservatório, ó. Tem água, tá vendo, ó? Tem água. A temperatura do motor subiu rapidamente. A ventoinha disparou em 79, disparou com 79 graus, tá? Tá vendo, ó? Disparou com 79 graus. Já registrou uma memória de avaria, tá vendo, ó? Já registrou ali uma memória de avaria, beleza? A pressão no coletor de admissão subiu muito, tá? Subiu muito, tá bom? A pressão aqui também subiu muito, beleza? Subiu bastante, ó. O nível de água aqui, ó, também, ó, tá bem acima, ó. Pode ver aí, ó, tá bem acima do máximo, tá? A água já subiu. Esse carro chegou aqui com pouca água, tá bom? Bom, cara, aqui eu fico suspeitando assim, ó, defeito no sensor de temperatura do arrefecimento, tá? A ventoinha tá refrigerando o motor, ó. Ela tá refrigerando, ó. Aqui o vento tá vindo pra cá. Isso é importante você ver, tá bom? Se a gente for ver ali, ó, o que tem de código de falha, ó, consultar a memória de avaria. Olha lá, ó, circuito sensor de temperatura da água, sinal incorreto. Beleza? Sinal incorreto, pessoal. Beleza? Tem um problema ali no sensor de temperatura da água, sim. A gente apagou essa falha e ela voltou. Se ela voltou, é um problema, tá bom? É um defeito no sistema do sensor de temperatura da água. Beleza? Então você está vendo aqui, ó, um diagnóstico na íntegra, tá? Na íntegra. O nível de água aqui, ó, baixou, ó. Ó, baixou. Tá vendo aí? Tava alto. Tá vendo, ó? Ele baixou, tá? Ó, baixou.
Se continuasse subindo, eu já ia suspeitar que tinha um defeito na tampa ou até mesmo a junta de cabeçote queimada, mandando pressão para o sistema de arrefecimento. E a princípio aqui baixou, né? Entendeu? Então, vamos aguardar aí para ver. O carro tá falhando, tá? O carro tá falhando. Ventoinha tá ligada direto. Isso não é bom pro motor, ó. O motor fica frio, tempo de injeção fica alto, posição da borboleta fica alta, tá vendo? Ó? Então fica tudo muito ruim aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó. Jean, desliga a chave ali, deixa a chave girada ali, por favor. O Jean desligou a chave, deixou a chave do carro girada para nós, para o scanner continuar comunicando aqui em cima, tá? O scanner precisa continuar comunicando, ele está comunicando, beleza? Eu acredito que o problema desse carro está relacionado a esse sensor de temperatura, cara. Tem alguma coisa de errada no sensor de temperatura do carro, tá bom? Vamos dar uma verificada nisso aí, eu já volto com vocês aí. Galera, pessoal, nós desligou aqui o conector do sensor de temperatura da água. Ele continua marcando, ó, na tela do scanner, 22 graus. Na verdade, era para estar marcando menos 40, menos 18, né? Meu, reparação automotiva é isso. As coisas acontecem de um jeito diferente, tá? De carro para carro. Ó o conector do sensor de temperatura, ó. Tá entupido de óleo, tá vendo, ó? Ó pra isso, ó. Se brincar, cara, se brincar até, esse óleo pode ter ido por capilaridade para dentro da central, tá? Isso é um problema, hein? É um problema isso, tá? Lá o conector tá entupido de óleo, eu acredito que seja por isso que ele tá reclamando, tá? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Aqui, ó, eu coloquei nossa década resistiva, ferramenta que a gente comercializa também, tá? No conector ali, ó, para eu enganar a central. Veja que aqui ela tá com 1799 ohms, tá? E a temperatura na tela do scanner tá 33 graus, tá? Então, se eu diminuir aqui, ó, eu vou diminuir aqui e vou diminuir aqui, ó, 1700. Vamos ver quanto que marca na tela do scanner? Ó lá, 35 graus. Eu vou diminuir aqui, ó. Eu vou diminuir para 1000, né? Ó lá, 44 graus. Então agora eu vou colocar 9 aqui, ó. Colocar 9 aqui. Ó, eu coloquei 900 ohms. 71 graus. Tá vendo, ó? Agora eu vou colocar, ó, 700 ohms. E eu tô olhando na tela do scanner. Quanto mais eu baixar a escala ômica aqui, mais o negativo vai passar para o positivo e vai aumentar a temperatura na tela do scanner, tá bom? 71 ohms, eu vou baixar mais aqui, ó, 400 ohms. ...81 graus em 400 ohms, tá? Galera, outra coisa que eu tô vendo aqui, eu tô filmando com a tela do celular e ela tá dando umas apagadas, umas piscadas. A tela do celular, ó, tá dando umas piscadas. Significa que a borboleta tá influenciando, o campo magnético da borboleta tá influenciando no meu aparelho celular, ó, tá? Deixa eu encostar o celular perto para ver se interfere mais. Olha, ó para isso. Ó, tá influenciando no meu celular, ó. Eu não sei se vocês estão vendo aí, porque só tem ela ligada, então eu só tenho o campo magnético dela. E esse campo magnético dela tá influenciando no meu celular. Muitas das vezes isso pode ser um problema causado na borboleta, hein? Já vi esse caso aí que a borboleta gera um campo eletromagnético e começa a deixar o sistema louco, até mesmo a central, ó, que tá perto dela, ó, tá? Então vocês viram aqui, ó, vocês viram que eu simulando com minha década resistiva, o parâmetro na tela do meu scanner está funcionando certinho, a central está respondendo
ao que eu estou colocando aqui na década. Então, se a central está respondendo, lá, ó, eu coloquei 200 ohms e lá na tela me deu 95 graus. Tá? Então, isso está mostrando para mim que o chicote está ok, a central está ok. Que quem está com defeito é o sensor de temperatura. Porém, eu acredito que não é o sensor de temperatura que está com defeito, e sim esse óleo todo que está ali no sensor de temperatura. E esse óleo está derramando lá pela válvula, pela tampa de válvula aqui, ó. Pela tampa de válvula, está derramando óleo lá no sensor de temperatura, tá bom? Então aí nós vamos ter que depois tirar o pente da central aqui, ver se não está contaminado de óleo aqui dentro. Se tiver contaminado, cara, ferrou. Vai ter que trocar o chicote, tá? Vai ter que trocar a fiação do sensor de temperatura aí, tá bom? Porque quer dizer que o óleo foi por dentro do fio aqui, ó, por dentro do fio e veio parar na central. E às vezes ele entra para dentro da central, viu? Aí vem pelo pino da central, ele entra para dentro da central, tá? Cara, que doideira, hein? Agora eu tô de longe do carro, ó, para ver se para essa interferência, ó. Ó, eu de longe do carro não tem interferência. A borboleta, o campo eletromagnético da borboleta não influencia no meu smartphone. Mas quando eu tô próximo, ele começa, tipo, dar uma interferência. A tela começa meio que a apagar, ó. Entendeu? Bom, aqui agora o procedimento é o seguinte. O procedimento é limpar esse conector do sensor de temperatura, limpar lá o conector dele ali, limpar aqui, bater um ar em tudo e ligar para ver o que vai acontecer, tá bom? Põe lá. Consegue ver ele? Uhum. Aí. Colocou lá o sensor de temperatura. Parece que a fiação dele tá com a emenda, né? A fiação dele lá tá com a emenda, ó, vocês podem ver, ó. Ó, tá vendo? Tem uma emenda no sensor de temperatura, ó. Entendeu? Então vai saber se alguém não inverteu essa fiação lá, né? Vocês viram emenda no sensor de temperatura, cara? Cuidado. Igual aqui, ó. Nesse sensor map aqui, ó. Ó, tá vendo? Você viu o fio assim, ó? Com emenda, ó. Tá vendo? Viu o fio com emenda? Cara, fica ligeiro. Fica ligeiro, porque isso aqui é BO, hein? Galera, já limpamos lá o sensor de temperatura, tá? Limpamos ele, chamou limpinho. Vamos ver se funciona. Senão nós vamos ter que trocar, vamos ter que acabar o vídeo e terminar o vídeo por aqui sem trocar o sensor, porque não dá mais tempo de trocar hoje, tá? Mas vamos lá, ó. Tem a memória de avaria ali. Eu vou apagar a memória de avaria, ó. Já sei que é do sensor de temperatura. Tá bom? Apaguei a memória de avaria. E lá vem o carro do ovo, o carro do peixe. Vai passando ali, vamos que vamos. Ó, vou clicar aqui em modo contínuo, tá? Já apaguei, vai ficar verdinha ali a memória de avaria, ó. Vamos ver ali. Olha lá, ficou verdinha. Pode ligar o carro, Jean. Bateria morreu. Bateria morreu. Agora danou-se. Vamos trocar essa bateria e já volto com vocês aqui. Vocês viram no começo do vídeo aí que o sensor de temperatura, aqui a bateria, né? Tava com a resistência muito alta, né? Deu bateria ruim ali. Fazendo o teste com a ferramenta. A gente vai tirar ela agora. Vamos colocar uma outra bateria no lugar porque ela já abriu o bico, né? Aqui agora, pessoal, ó. Nós tiramos o scanner, né? Teve que trocar a bateria. Estamos colocando o scanner de volta. Como nós já acessamos esse carro, nós não precisamos mais procurar por aqui por cima, ó. Nós podemos simplesmente vir aqui, ó, histórico. Lembra que eu tô aqui é um Palio, ó, mas eu tô acessando ele pelo Siena, tá? Só para mostrar para vocês que não é carro, que é sistema, tá? Pode acessar pelo Siena, pelo Palio, por qualquer carro dentro da Fiat que tem essa injeção aqui, que esteja equipado com essa mesma injeção. Essa injeção aqui pode estar no avião, pode estar numa moto, pode estar no jet skis. Você pode entrar com o scanner nela usando esse protocolo aí de comunicação tranquilo,
tá bom? Então não é carro, quando você vai entrar com scanner, não é carro, é o sistema que está no carro, tá? Às vezes é um Palio, mas está com o sistema Magnete Marelli. E aí você vai entrar pelo sistema Bosch e vai dar errado, tá bom? Então busque saber qual é o sistema que você tá. Se você não souber, entra em um. Você viu que não tá legal, ficou lá marcando tudo errado, os parâmetros errados, coisa é fora, vai e entra por outro sistema para ver se é o correto, tá bom? Às vezes você entra com o scan, tá lá marcando a temperatura da água, menos 40, posição da borboleta, 100, bobina, ativa, sensor de interruptor de freio, ativo, tá? Então isso aí tá te dando informação errada, tá bom? Você fala, rapaz, não é possível que um carro esteja com tanto de defeito desse jeito. Aí tu sai daquela injeção e entra em outra injeção do mesmo carro, da mesma montadora, para ver se muda, se os parâmetros ficam mais coerentes, tá bom? Vamos lá, ó. Siena, cliquei ali, né? Eu já estou no histórico, vou clicar aqui em iniciar, confirmar. Beleza, modo contínuo. Nós tínhamos apagado a memória de avaria, né? Dele antes de tirar a bateria. Vamos ver se fica verdinho ainda ali. Vamos esperar comunicar aqui ficar azul, ó. Ficou azul. Já comunicou, ele desce, ó, botando os parâmetros, ó. E agora essa aqui, ó. Olha lá, atualizou tudo e tá verdinho ainda. Beleza. Pode dar a partida, Jean. Ó, até a partida do motor mudou. Até a velocidade do motor, né? A partida do motor, ó. Velocidade boa. Tá bom? O certo, pessoal, quando eu vi o defeito na bateria, o certo era eu trocar a bateria logo de cara e já começar o diagnóstico com a bateria boa, tá? Esse é o correto, tá bom? Não é continuar com a bateria ruim. Mas como eu tinha falado para vocês, eu ia continuar com ela, tá? Eu continuei com ela para ver o que dava, tá bom? Mas não é ela que estava interferindo no sensor de temperatura. O que estava interferindo é que ele estava entupido de óleo, tá? Agora vamos ver se depois da limpeza, se o problema do sensor de temperatura resolve, tá? Se resolve, ou se a gente vamos ter que trocar ele, tá? Pode ser que ele já contaminou todo de óleo ali e não tem mais recuperação, tá bom? Beleza? Lembrando que aqui eu tô fazendo isso aí só para teste, porque aqui eu vou recomendar para o cliente que troque o sensor de temperatura, tá, pessoal? Porque assim, eu libero o carro para o cliente com sensor de temperatura defeituoso. Porque o cliente e o carro do cliente ferve por aí, né? O cliente vai entender o quê? Vai dizer que eu sabia que tinha um defeito e não resolvi o problema do carro do cara, né? Então só uma limpezinha não é consertar o carro, tá? Se já foi contaminado com óleo, o correto é trocar o sensor, tá bom? Beleza? E se brincar, muitas vezes até mesmo o chicote, tá? Eu já vi que esse chicote do sensor de temperatura foi trocado, tá? Eu já vi que ele já foi trocado já. E também pode ser que os caras colocaram ali, o chicote é invertido, né? Chicote errado. Olha lá, ele subiu para 40 agora, ó. Subiu para 40, marcando certinho, 40 graus, tá bom? Vamos ver como é que a coisa flui aí, né? Outra coisa, aqui agora, muitas das vezes o correto é você pegar a pistola de temperatura e medir as mangueiras com a pistola de temperatura, para ver se a temperatura das mangueiras, a temperatura do radiador, temperatura do motor, se está condigente, né? Condigente com a informação que o sensor de temperatura está marcando. Que aqui ele está marcando que o carro está com 43 graus. Mas pode ser que o carro esteja mais quente. Pode ser que ele esteja mais frio, tá? E o sensor está dando uma informação errada também. E isso vai levar a gente ao erro. Você viu que naquela hora ele subiu para 70 graus, do nada. Ele deu um pulo para 70 graus. Aquilo é um problema, tá bom? Vamos observando aí junto com vocês. O vídeo não tem jeito, ficou grande mais uma vez. Mas tem que ser assim, tá, pessoal? Diagnóstico tem que ser desse jeito aí. Não tem o que fazer. Aí, ó. O carro funcionando certinho, tá? Ó. Vamos ficar de olho nele aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto com vocês aí. Ah, Alex, mas você faz vídeo grande, cara. Seus vídeos ficam muito grandes, fica horrível, né? É muito ruim da gente assistir, cara. Aqui é um vídeo para quem quer aprender alguma coisa, para quem quer evoluir alguma coisa. Um vídeo desse aqui vale ouro, tá? Um vídeo desse vale ouro, tá bom? E não é fácil. Eu comecei a fazer esse vídeo para vocês, se eu não me engano, acho que era 15 horas e 40 minutos por aí. 15 horas e 40 minutos. Agora já são 17 horas e 48 minutos. E eu tô aqui gravando esse vídeo para vocês, tá?
beleza? Tô aqui gravando esse vídeo para vocês, tentando trazer para vocês aí o conhecimento, beleza? Sensor MAP, ó, aqui caiu para 1.9, pressão no coletor de admissão, ó, 482, 496, tá? O sensor MAP tá alto, né? Pressão no coletor de admissão tá alta, tá bom? Sensor de temperatura da água agora, ele parece que vai começar a marcar a cestinha. Vamos aguardar aí para ver, né? Tempo de injeção, ó, tá alto para um carro a gasolina, né? 4.5. Nossa, o carro tá bebendo que tá uma benção aí, né? Posição da borboleta, ó, tá alta, tá? Mas a rotação do motor também ainda tá alta. Vamos aguardar aí. Depois que eu termino de fazer essas gravações, pessoal, eu tenho que pegar esses vídeos, começar a edição. Aí começa, cara. Toma editar vídeo, toma editar vídeo. Toma edição de vídeo, entendeu? Bota gráfico, bota imagem, tira imagem. Meu Deus do céu, mano. Aí, às vezes, no último final de semana, eu basicamente que virei à noite tentando colocar esse vídeo no ar, tá? Virei à noite, acredite se quiser. Você pode dizer, o Alex exagera e tal. E é que nem eu falei pra vocês, cara, YouTube não me dá dinheiro não. A cada 3 meses aí, o YouTube me paga aí R$400, R$500, a cada 3 meses aí, entendeu? Ou seja, né, se eu fosse depender de YouTube, eu morria de fome, entendeu? Mas eu faço isso, cara, porque é uma coisa assim que eu vejo que precisa esse tipo de trabalho, tá? E o que mais me frustra é que, tipo assim, se eu postasse vídeo de prostituição, cara, nossa, era visualização demais, né? Explodia a visualização. Mas como eu posto vídeo, né, trazendo conhecimento para ajudar mecânicos reparadores aí de todo o Brasil e do mundo, muitas das vezes a gente não é bem visto, né? São poucos que querem o conhecimento. A maioria, cara, tá nem aí, tá? Mas tudo bem, né? Seja feita a vontade de Deus, né? Pouco com Deus pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada, né? Assim dizia minha avó. Aqui nós estamos acompanhando para a parametração da lambda, ó, vamos clicar aqui, vamos ver gráfico, ó. Marquei o parâmetro dela ali, vou clicar aqui para ver o gráfico. Tô vendo o gráfico da sonda, ó. Na tela do scanner o gráfico dela não tá muito legal, ó. É um gráfico todo doido, né, pessoal? Como se a gente tivesse aqui um defeito de anéis, um defeito de bico injetor, né? Olha, meu Deus do céu. Quando ele... Aqui, ó. Isso aqui a gente tem que saber interpretar isso aqui, cara, ó. Oh, meu Deus, eu te acabei tirando, ó. Deixa eu colocar aqui de novo para vocês ficar aqui e parar. A gente tem que saber interpretar esses gráficos, tá? Ó. A gente tem que saber interpretar esses gráficos. Isso é importante, cara. Esse gráfico aqui pode não ser, mas ele já começa a mostrar para nós certas situações, ó. Vamos observar ele, ó. Ó. Aqui já dá, ó. Vou apertar parar. O que esse gráfico mostra para mim aqui, ó? Ele mostra que enquanto a sonda lambda desceu para pobre, ela nem chegou embaixo ainda, ó. Nem chegou embaixo, ela já teve que subir, ó. Ou seja, como se tivesse entrado um combustível, ela já tivesse que ler aquele combustível. Aqui ela desceu para pobre, é o momento que o bico é desligado. E aqui é o momento que o bico é ligado, é injetado, ó. Então ela subiu. Quando ela desceu, ó, ela fez o alfinete aqui embaixo, ela já subiu de novo enriquecendo, ó. Ou seja, entrou um combustível aqui, ó. Ela já reconheceu a mistura rica aqui, já caiu para pobre de novo. Aí ela estava subindo para pobre, para rica, ela estava subindo aqui para rica, ó. Logo em seguida a gente vê o quê? Ela caiu para pobre aqui, ó. É como se um bico tivesse cortado aqui, ó. Não tivesse injetado combustível, tá? Aí ela deu um pico lá em cima, já caiu aqui para pobre, entrou um combustível, ela subiu de novo, o combustível parou, ela desceu, ó. Tá vendo? Aí ela tava subindo para rica, já cortou o combustível, ela caiu para pobre de novo. Aí ela subiu para rica, já cortou o combustível, ela caiu aqui no meio, ó.
caiu aqui no meio para pobre, já subiu para rica de novo, caiu para pobre, já subiu para rica de novo, ó, caiu para pobre, subiu para rica, caiu para pobre de novo, ó, subiu para rica de novo. Ou seja, tá um injeta e um não injeta aqui, danado aqui, ó, no final da sonda lambda. Tá um injeta e um corta danado. Então, isso aqui, por esse gráfico, já me leva a crer aqui, ó, uma possível entrada de ar no motor, já me leva a crer aqui um possível defeito de bico injetor, uma possível pressão anormal no coletor de admissão, causando essa interferência. Quanto mais A tiver, mais ela vai tender para pobre. E quanto menos A tiver, mais ela vai entender que subiu para rica, tá bom? Então tá uma interferência doida no sinal da sonda aqui, ó, olhando no gráfico do scanner, tá? No gráfico do scanner tá um sinal todo irregular do sinal da sonda. E aqui, ó, você vê que ela chega até, às vezes, 800 milivolts, tá vendo aqui, ó? O gráfico tá em milivolts, ó. Tá vendo? Então ela chega em 800 milivolts, tá vendo? Mas o mais comum é ela ficar em 700 milivolts, tá bom? Na tela do scanner, não. Mas na tela do osciloscópio, uma sonda que não chega pelo menos 800 milivolts, eu condeno ela, tá bom? Beleza? Uma coisa é certa, você vê que hora nenhuma ela chega a zero, tá vendo? Isso já é uma coisa boa, tá? Carro parado, a sonda tá chegando a zero, olha, fica ligeiro que provavelmente essa sonda tá morta, tá bom? Nós estamos parando todo irregular. Vamos sair do gráfico da sonda, que não é nosso foco. Nosso foco aqui é o sensor de temperatura. Vamos desmarcar ele aqui, ó. Olha lá o sensor de temperatura, marcando certinho, pessoal, ó. 67 graus, tá bom? Marcando certinho, ó. Os parâmetros você já vê, ó. Massa de ar já está entrando dentro dos conformes. Sensor MAP está entrando nos conformes. Tá vendo, ó? Aqui também, ó. Rotação do motor. Tempo de injeção ainda está bem alto. Posição da borboleta já baixou bastante, mas ainda está alta ainda. Tá bom? O avanço aqui, ó. Não dá suspeita para nós que o carro está fora de ponto, ó. Por enquanto eu não tenho a suspeita de que esse carro está fora de ponto, tá? Mas a gente tá vendo que a central tá trabalhando ele, né? Olha lá, 5 graus, tá vendo? 5,2 graus, 3 graus. Ó, a canister, ó. A canister acionada em 1. Lembra que eu falei para você? Olha a canister acionada em 2, em 3, ó. Tá vendo? Geralmente canister, cara, ela é acionada quando você acelera o carro. Entendeu? Ela não é acionada quando você tá em marcha lenta com o carro. Tá bom? Olha lá, 0. Tá vendo? Ela tem que ficar em 0, ó. O correto em marcha lenta é ela ficar em 0. Se ela já tivesse sendo acionada em marcha lenta, né? Tivesse sendo acionada em marcha lenta, isso poderia ser um defeito de central, tá? Mas lembrando a vocês também, pessoal, que nada é regra, tá? Às vezes tem carro que pode ser que acione ela em marcha lenta, tá bom? Já viu ali a questão do Onix, né? Entendeu? Então tem que ficar ligeiro. Tem carro que aciona ela em marcha lenta, tem carro que não. Então aquilo que é certo em um carro já é errado em outro. Você lembra quando nós ligou aqui, ó, esse carro aqui não marcou para nós a pressão atmosférica? Entendeu? Não nos deu parâmetro de pressão atmosférica, nos deu aqui a pressão no coletor em milivolts, tá? Então assim, cara, sabe, tem que ficar ligeiro porque em alguns outros carros, eu liguei o carro, não tem o parâmetro da pressão atmosférica aqui, ó, já condeno o MAP na hora, tá? Em alguns carros já condeno o MAP, só que aqui assim, ó, se eu não tenho o parâmetro aqui da pressão atmosférica aqui, eu não tinha que ter voltagem aqui. Se eu tenho voltagem aqui, eu teria que ter algum valor de pressão atmosférica aqui. Então isso já mostra para nós que não é um defeito do sensor, que é uma coisa ali que foi programado na central, tá bom? Nós temos que ter essa espécie de raciocínio, tá? Nós mecânico reparador, nós aprende com o próprio sistema, raciocinando, analisando, buscando aprender, a gente aprende com o próprio sistema. Porque se eu tenho voltagem, eu tenho que ter pressão. Mas você vê que esse carro aqui, mesmo com a chave girada, eu tendo voltagem aqui, eu não tenho pressão aqui, ó.
Entendeu? Ou seja, o engenheiro lá colocou para começar a marcar a pressão só se a voltagem estiver aqui em torno assim, de 1.8, ó. Tá vendo? Ó? Entendeu? Então tem que ficar ligeiro. Beleza? E com isso a temperatura do motor vai subindo e os parâmetros vai se ajustando na tela do Scania. Tá? Beleza? Aqui nós temos que olhar o parâmetro da temperatura. Se ele subir direto até o carro disparar a ventoinha, quer dizer que tá errado, né? Não pode. Beleza? Aqui já tá ficando escuro. Os pernilongos já tá me mordendo. Eu já tô com frio. Tá com frio, Jean? Aí, a Jean tá com frio. Enquanto isso, ó, vamos deixar a temperatura subir aí para nós monitorar. Ou seja, nós estamos chegando no diagnóstico aqui, pessoal, com um scanner, tá bom? Muitos diagnósticos nós vamos conseguir fazer com scanner. Outros diagnósticos não vamos conseguir fazer com scanner, tá? Aí nós vamos ter que entrar com multímetro, com osciloscópio, com a câmera de endoscopia, com os transdutores, com a máquina de fumaça, tá? Com o raciocínio, tá bom? Algum diagnóstico é desse jeito que a gente vai realizar, tá bom? Mas muitos deles, a gente faz esse diagnóstico com raciocínio e com scanner. Meu, entrei aqui, tinha falha do sensor de temperatura, apaguei a falha, liguei o carro, temperatura aqui no parâmetro de 40 pulou para 77. Aí eu vejo aqui, registrou a memória de sensor de temperatura de novo. Opa, peraí, tem algo errado nele, vamos dar uma olhada nele. Aí nós vamos dar uma olhada lá no sensor, o bicho está entupido de óleo. Tem uma emenda no chicote, né? Aí a gente suspeita, pô, pode ser que o sensor esteja com defeito, pode ser que o óleo esteja interferindo na informação do sensor, tá? Olha aqui o parâmetro do MAP. Olha para quanto subiu esse MAP. Subiu para 500, galera, ó. Subiu para 500, do nada ele subiu para 500. Isso aqui, ó, me deixa numa suspeita já de um carro que pode estar fora de ponto. Tá? Pode ser um carro fora de ponto. Eu posso ter aqui um defeito no próprio MAP. Eu posso ter aqui, pessoal, um defeito no cabeçote, ó, jogando pressão para dentro do coletor de admissão, tá bom? Eu posso ter uma válvula Canis travada aberta gerando entrada de ar, tá bom? Eu posso ter um defeito na borboleta, tá bom? Borboleta muito aberta, a pressão no coletor fica muito alta. Olha o MAP para quanto caiu do nada. Do nada ele entrou na faixa, caiu para 380. Tá entendendo? Eu posso ter um escapamento parcialmente entupido, tá? Então aqui a gente começa a olhar por parâmetro no scanner, a gente começa a ter suspeitas, cara. Suspeitas, ó, tá? Esse mapa não pode ficar dando essa oscilada doida desse jeito, ó. Uma hora ele entra na faixa, ó, 380, outra hora ele vai para 500. Ele não pode ficar assim, tá bom? Isso aqui eu já suspeito aí de um defeito no MAP, defeito no cabeçote, um escapamento parcialmente entupido, né? Um carro fora de ponto, tá bom? Aí, ó. Olha, subiu para 500, cara, do nada, ó. Rotação do motor também já subiu, ó. Posição da borboleta também já subiu, ó. Tá vendo? Entendeu? Avanço também já subiu. A água não sobe, ó. A água não sobe para derramar, ou seja, isso é bom, né? Quer dizer que o sistema não está gerando uma sobrepressão, né? No sistema. Ó. Aqui eu vejo mangueira com vazamento de água, tá? As mangueiras, basicamente, aparentemente estão esquentando. Não, a outra tá fria. Tem mangueira fria de água ainda. Temperatura, ó, 75 graus. Vamos esperar o carro aquecer primeiro para a gente poder ter mais suspeito. Mas esse mapa tá esquisito, viu? Esse mapa tá esquisito, cara.
Galera, a válvula termostática abriu, ó. Chegou até 80 graus e caiu para 74, ó. Mostrando que a válvula termostática abriu, tá bom? Chegou até 80 graus. Tá vendo, ó? A válvula termostática abriu. A temperatura caiu para 74. Tá vendo, ó? Aí agora, provavelmente, vai começar a subir a temperatura agora até disparar a ventoinha. Tá bom? Aí, ó. A temperatura ali caiu para 73. Aqui, ó. Ó, tem um vazamento de água ali, tá vendo, ó? Tem um resquício de vazamento de água ali naquela mangueira. Aquela mangueira tá bem inchada, ó. Tá vendo? É uma mangueira que ela pode estourar a qualquer momento. Tem um vazamento de água ali atrás da borboleta também, tá vendo rosa lá, ó? Olha lá, ó. Tem um provável vazamento de água ali. Tá bom? Ó, galera, a água começou a subir, ó. Isso não é bom. Tá bom? Isso não é bom. É como se tivesse indo pressão do motor para dentro do sistema de arrefecimento, ó. Ó. A água começou a subir e de vez em quando esse motor dá uma mancada, ó. Né? Tá vendo, ó? Entendeu? Isso não é bom, cara. Eu deduzo que talvez, né, quando a água pinga dentro do cilindro, o motor dá essa oscilada, tá? Tomara que eu esteja errado, tá? É uma suspeita de junta queimada aí no carro, tá bom? Fica ligeiro aí isso aí, hein? Aqui dentro, ó, a ferramenta tá ali comunicando, ó. Vou apagar o flash aqui só para vocês verem que legal, ó. Ela comunicando, ó lá, ó. Protocolo CAN e o protocolo K-Line comunicando, ó. Tá vendo? Então aqui, ó, painel não tem nada aceso, ó. Tá vendo? Não tem nenhuma luz acesa. Tá vendo? Ó, tudo certinho. Tá vendo? Temperatura, ó. Tá ali chegando no meio ainda. Tá bom? O problema do carro é da ventoinha tá disparada direto e tá acontecendo aquilo. O problema dele era o sensor de temperatura mesmo. Nós limpamos e ele voltou a funcionar, né? Mas para que isso não volte a acontecer, nós tem que trocar junto da tampa de válvula desse carro, ó, que tá, ó, óleo derramado para tudo quanto é lado, cara. Óleo pela tampa de válvula, óleo aqui por trás da bobina. Tá vendo? Tá uma bagunça isso aqui, ó. Tá? Tá uma bagunça aí, ó. Ó. Entendeu? O trem aqui tá brabo. Ó. E a água, ó. O carro tá com 74 graus ainda. E a água onde é que tá, ó? Ó. Sei não, viu? Tá bem apertada a tampa. E o carro dá uma mancada. Aí o carro chegou aqui com água baixa, né? A gente já fica na suspeita que tem um defeito no cabeçote desse carro. Na tela do scanner você vê os parâmetros, ó, tudo entrando nos seus conformes, ó. Vamos deixar ele aquecer aí, né? Pra gente poder chegar na conclusão final aí. Ó, o carro tá aí 78 graus, tá? Olha isso aqui, pessoal. Ó. Ó pra isso, jogando óleo pra cima, ó. Tá vendo? Esse motor já era, cara.
Ó, coloquei o transtor de vácuo aqui na vareta de óleo. Transtor de vácuo na vareta de óleo. E o motor, ó pra isso. Tá vendo? Ó o motor do carro, ó pra isso, ó. Tá vendo? Entendeu? Só confirmando. O transdutor de vácuo só tá confirmando o que a gente já viu aqui, ó. Ó pra isso, ó. Ó. Tá vendo? Esse motor aqui, ó, já é um motor condenado, tá, pessoal? Já é um motor condenado, porque assim, ó, a partir da hora que o parâmetro do motor começa a interferir no parâmetro, na admissão, aí, cara, já era, tá? Esse motor aqui é um motor condenado. O transdutor de vácuo já nos mostra isso, ó, tá? Olha lá, ó, dando um gráfico já quase como se fosse um TVA. Esse motor aqui é um motor defeituoso, tá? Tem que passar pro proprietário do carro aí que a gente precisa reparar o motor. Ele ainda tá funcionando, ele ainda deu marcha lenta. Pode ser que o motor ainda ande, tá? Pode ser que ele ainda anda. Cara, olha o gráfico na tela do Scania. Olha. Entendeu? Pode ser que o carro ainda funcione. Pode ser que ele ainda rode ainda por um tempo, tá? Mas provavelmente, né, não vai. Ó pra isso, ó. A temperatura na tela do Scania, ó, tá marcando 93 graus. 94. E vocês viram o salto que ela deu, ó. Vocês viram o salto que a temperatura da água deu nesse momento, ó. Deu um salto, né? Puf, bateu lá 94. Entendeu? E a água baixou, ó. Ó, a água baixou. Tá vendo, ó? Deu um salto na temperatura e a água baixou. Do nada. Tá bom? Vocês estavam acompanhando tudo comigo ao vivo aí, tá? Eu tô mostrando pra vocês fazendo o diagnóstico. Eu tirei a vareta de óleo aqui, vi o fumaceiro aqui. Falei, meu, esse motor aqui, a anéis já tá condenado. Mostrando pra nós o que a gente viu no gráfico da sonda lambda, tá? O que a gente viu lá no gráfico da sonda lambda provavelmente está correlacionado aos anéis, tá bom? O carro já tem um problema de anéis, tá? E eu já suspeito que ele tem um problema também de cabeçote. Do nada a rotação do motor sobe muito, ó. Avanço sai fora, mapping sai fora, tá vendo? Ó? Pressão no coletor sai fora, beleza? Tempo de injeção do carro muito alto, ó. Com certeza o carro vai ficar consumindo muito nessa situação, ó. Consome muito, ó. Tá vendo, ó? Posição da borboleta. Aí você fica louco tentando acertar um carro desse e você não consegue. Você não é um super-herói, cara. Você fica louco tentando acertar um carro desse e você não vai conseguir, porque os sensores lê o motor, lê tudo o que está acontecendo no motor, para ele poder mandar essas informações para a central e a central atuar em cima dos atuadores, que é bobina, bomba de combustível, borboleta, bico injetor, válvula canister, tá? Então, se o sensor escolher parâmetro errado do motor, a central vai atuar com os atuadores errados no carro. E aí esse carro não vai ficar bom nunca. Você pode fazer o que você quiser que você não vai conseguir acertar esse carro, tá bom? Olha os parâmetros do carro como sai tudo fora do nada, ó. Sai tudo fora, cara. Olha pra isso, ó. Tá vendo? Então assim, ó, não tem muito o que fazer aqui. Aqui o motor está interferindo na injeção eletrônica. Por esse motivo, é um carro que o certo já é parar ele e começar a reparar o motor do carro. Mas tem cliente, né, pessoal, que fala, rapaz, eu tô sem dinheiro, né? Eu tô sem dinheiro e, tipo assim, cara, taca ali pau aí, né? Taca ali pau aí e eu vou andar com ele, né? Do jeito que tá mesmo. E o cara senta o pé andando com o carro do jeito que tá. E só para quando o carro mói de vez. Entendeu? Vocês viram que tinha óleo, né? No sistema de água, a água voltou a subir, ó.
A água voltou a subir. Tá vendo? Ó? Olha lá, ela subindo de volta. Tá vendo? A temperatura vocês viram que bateu 97 graus, do nada caiu para 95, tá? Aqui dentro, ó. Lá tá no meio certinho, ó. Ó. Tá no meio. Tá vendo? É uma situação complicada, cara. Parando do nada, ó. O mapa sobe para 526, cara. Do nada. Se o mapa sobe, se a pressão no coletor sobe, tudo sai fora, cara. Tudo sai fora. (96 graus). Olha. Pode pôr a vareta aí, gente. Olha pra isso, ó. Olha. Tá vendo? E jogando o óleo pra fora até. A pressão no kart desse carro tá muito alta. Ó, a ventoinha ativou, ó. Ó. Ativou com 96 graus. A água ali, ó. Ó. Desligou a ventoinha. Tá vendo? O sensor de temperatura nós vimos que tem defeito, cara. Ele fica dando um salto, né? O sensor de temperatura dá um salto na temperatura. Isso não pode também, tá bom? Então aqui é o seguinte, cara. Na injeção eletrônica aqui é trocar o sensor de temperatura, tá? O sensor de temperatura aqui provou para nós que ele tá realmente com problema, tá bom? E aqui, esse carro vai ter que fazer um diagnóstico no motor dele. Provavelmente o motor dele tá com problema. Ó, galera, ó. Tá vendo pingando lá dentro, ó? Ó, estamos aqui olhando com a câmera, ó. Ó, ó. Pingando dentro do cilindro, ó. Ó pra isso, ó. Ó lá, ó. Estamos olhando com a câmera, ó. Tá vendo? Ó lá, ó. Ó, pingando dentro do cilindro. Estamos aqui tirando as velas. Esse cilindro aqui tem água lá dentro dele, ó. Cilindro 1, ó. Ele tá pingando, hein? Pingando água lá dentro, ó. E aqui a vela. Ó, a crosta que tem na vela, tá vendo? Ó. Como se fosse uma ferrugem, cara. Quero focar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Aí, ó. Como se fosse uma ferrugem, ó. Tá vendo? Beleza? E aqui, ó, eu tirei as velas na ordem, ó. Essa aqui é a vela do 1, ó. Tá vendo? Do 1. Tá vendo? Tá entupida de óleo. Óleo e água lá dentro. Essa aqui é a do 2, ó. Ó pra isso, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. A do 3. Ó pra isso como tá de óleo lá dentro. Queimando óleo dentro da vela lá dentro, ó. E essa aqui é a do 4, ó. Ó pra isso, ó. Ferrugem na ponta da vela aí, ó. Pra um carro a gasolina, né? Não poderia estar desse jeito aí, ó. Ó, tá vendo? Beleza? E aqui, ó. Ó como o carro tá de água dentro do cilindro, ó. Ó pra isso, ó. Ó. Dentro do cilindro 1, ó. Ó pra isso como tá de água lá dentro, ó. Pingando aí, continua pingando, ó. Ó. Tenta virar a ponta dela pra cima já, não consegue? A ponta da câmera. Aí. Dá uma girada nela agora. Pra gente ver de onde tá vindo esse líquido.
Ó, tá olhando agora em direção ao cabeçote, ó. Ó, galera, ficando umedecida aí, ó. Ó. Aí, ó, aí, ó. Aí. Aí, galera, de onde a água tá vindo, ó. Ó pra isso, ó. Eita, bexiga do céu. Deixa aí, gente. Deixa segurando essa parte aí. Agora, aqui eu tô com a... Aí, ó. Ó. Olha aí, ó. Ó o tanto de água que tá vindo da junta, ó. Ó pra isso, ó. Cilindro 1, ó. Ó pra isso, cara. Tá vendo? E aí vocês estão vendo também na tela do scanner o parâmetro, tá? Pra vocês que eu tô gravando o vídeo aí, vocês estão vendo aí. Ó pra isso, ó. Ó lá, ó. Motor fare. Ó. Tá vendo? Ó? Lá dentro, ó. Olha aí, ó. Junta queimada, tá vendo? Entendeu? É o que eu falo pra vocês, cara. Ó. Lá no parâmetro do scanning, eu já criei minha suspeita. Que junta queimada poderia ser uma possibilidade. Tá vendo? Desse jeito aqui agora, ó, esse é um motor que não anda mais, tá? Até chegar a esse ponto ainda andava. Aqui agora não anda mais, tá? Esse motor aqui já era, tá bom? É um motor 100% condenado. Entendeu? Aí, ó. Ó. Entendeu? Hã? Olha o tanto de água. Agora parou a fumaça. Olha o tanto de água que tá lá dentro, ó. Olha pra isso, dentro do cilindro, ó. Olha o tanto de água. Olha. Bota nos outros cilindros pra gente ver, Jean. Esse aí, ó. Tá seco, ó. O pistão tá em cima. Não dá pra virar. Hã? O pistão tá em cima, não dá pra virar. É. Mas tá seco. É, tá Bota no outro. O daí também vai estar em cima. O 3. Aí. Agora coloca no 4. Esse 4 tava bem enferrujado, viu? Olha lá a água dentro do cilindro também, ó. Por que será que ele tá enferrujado, ó? Aí, ó. Ó, água dentro do cilindro também. Agora vira ele pra cima também, gente. Tá vendo? A vela enferrujada, cara. Aqui a água saindo ali, ó. Escorrendo a água ali, ó. Deixa eu já conseguir dar um zoom ali. Olha lá a água. Onde tá vindo lá, ó. Olha lá por onde é que tá vindo aí. Aí, já, aí tá bom, aí tá bom. Aí tá bom. Olha lá, ó. A água descendo, ó. Meu Deus. A junta tá toda queimada, cara. Pode tirar, gente. Pode tirar. A junta tá toda queimada aqui, ó. Toda queimada. Tá bom? Então, esse aqui foi um caso real, tá? Um caso real do nosso treinamento de scan Napo, que eu tô dando gratuito para vocês aí. Vocês veem que no parâmetro da sonda lambda, a gente criou nossa suspeita. A questão do sensor MAP, nós criamos nossa suspeita, tá? Criamos nossa suspeita. A rotação do motor, né? Eu falei para vocês, quando a água pinga lá dentro, o carro, né? E pessoal, e assim, ó, isso aqui não foi nada programado. Ah, eu vou fazer um vídeo, eu vou programar. Não, isso aqui é um caso real, tá? É um caso real, o cliente chegou e a gente pegamos esse defeito aqui, tá bom? Sendo bem sincero para vocês, né? Não fosse essa questão assim de fazer o vídeo para vocês com o scan, eu já tinha finalizado esse diagnóstico, porque eu já tinha entrado nesse carro aqui com uma CR. Eu tinha feito logo de cara nesse carro uma CR, um TVA na partida, CR, TVA na partida e já tinha feito um TVC. Eu já teria finalizado esse diagnóstico aqui com os tradutores. E aí eu já teria falado para o cliente o seguinte: olha, o seu carro tem defeito no motor. Vamos resolver o motor primeiro, depois nós dar continuidade na injeção eletrônica. Entendeu? E agora é isso que eu vou falar para ele. Como eu queria fazer um diagnóstico com scan, mostrando para vocês o passo a passo, tá? Do diagnóstico aqui, já usando o scan, aplicando aquilo que a gente já aprendemos até aqui, tá? Na utilização do scan, eu comecei com o scan, tá bom? Mas aqui eu não começaria. Nesse carro aqui, com essas condições que eu tô vendo aqui, o motor tal, assim, ó. Logo de cara, eu falo, mano, já vou fazer logo uma CR, um TVA na partida, e já faço um TVC na lenta. Pra quê? Pra eu não ficar perdendo tempo, tá? Por isso que o diagnóstico com osciloscópio transdutor, ele se torna 10 vezes mais rápido. Porque você consegue finalizar o diagnóstico muito mais rápido. Esse carro aqui, se eu fizer uma CR nele, se eu fizer uma CR, se eu fizer um TVA na partida, se eu fizer um TVC aqui, que nem eu fiz o TVC para vocês verem, já era, já chega no diagnóstico, nós já condenamos o motor, tá bom?
Beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Muito obrigado a todos vocês que assistem o canal X Mecânica. Obrigado a vocês que fazem o treinamento com a gente. Obrigado a vocês que já se inscreveram pro treinamento do mês 8. E você que não se inscreveu ainda, pessoal, ainda é a vaga. Então corra e se inscreva, tá? Se inscreva pro nosso treinamento, porque nosso treinamento é assim, ó. Simples, tá, pessoal? Aqui é coisa simples, ó. Tá aí a minha oficina, tá? A X Mecânica tá aí, tudo certinho, tá vendo? Aqui é simples, aqui a gente aprende assim, ó, chão de oficina, tá? Não tem negócio de ficar com mimimi e tal, não. Aqui a gente aprende a coisa do jeito que é, fácil, de forma simples. Não fica com aqui a ionização, não sei o que, isso e aquilo, sabe? Aqui a gente esquece esses nomes chato e nós foca no que interessa pra nós, que é aprender a consertar o carro, tá? É isso que eu quero aprender. Eu não quero saber quem criou o carro, quem inventou o carro, que fulano disse. Não. Eu quero saber aqui, o que nós está vendo aqui, ó, tá? Por isso que eu falo. Quer estudar, quer aprender a realizar diagnóstico rápido e preciso, vem para a X Mecânica, tá? Quer aprender fazer carro, quer aprender não sei o que, ionização, VSS, sabe essas coisinhas chatas aí, vai para faculdade, tá? Não vem para cá não, vai para faculdade. Beleza? Isso aqui é para mecânico, para chão de oficina, para técnico, mecânico, reparador, tá bom? Vamos que vamos. Deus abençoe. Até o próximo vídeo para vocês aí.